Então, boa noite a todos. Vamos acalmar nossos corações, nossas mentes, para que possamos bem aprender e entender o que nosso expositor, o assunto do nosso expositor na noite de hoje. Convidamos a nossa irmã Ângela para que faça a leitura de harmonização. A leitura de hoje é do livro Senhor e Mestre, do Carlos Bacelli, irmão José. Percepções. Quanto possível, não te restrinjas às percepções do mundo físico. Ausculta a vida com as tuas antenas psíquicas. Permite-te emocionar ao ver uma flor que desabrocha ou contemplar a beleza do crepúsculo. Usa o cérebro sem marginalizar, porém o coração. Introjeta-te para, em seguida, projetar-te no que parece vazio. Não te limites ao que vês, ao que ouves ou ao que tateias. É pelos poros da alma que respiras no universo e absorves a grandeza da criação. Então, com a egrégora formada pela leitura da nossa irmã, possamos fechar nossos olhos e assim fazermos uma oração ao nosso bondoso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores. Querido Mestre, amado, pedimos que na noite de hoje possamos ser amparados para bem entender, compreender a mensagem da noite de hoje. Pedimos, Pai, que possamos ser intuídos também para entender e compreender e sentir a presença dos nossos entes amados. Pedimos também, Pai, em favor dos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos na noite de hoje, bem como os encarnados, que possam receber tudo aquilo que vieram buscar nessa abençoada casa. Que assim seja. Então vamos apresentar o nosso palestrante da noite de hoje, né? Ele veio de longe, uma viagem bastante longa, né? E se faz presente hoje aqui na casa para nos brindar com uma mensagem. Não, para quem não conhece o Jorge, seu Jorge é trabalhador da casa, né? Ele dirige as mediúnicas, é bastante conhecido, mas para quem não conhece, apresentar ele. A primeira parte deletam, só ficam com a segunda, que ele é trabalhador da casa. Seu Jorge, então, que seja amparado na noite de hoje e possa transmitir tudo aquilo que foi planejado. Obrigado. Bom, o Ney me liga, dizendo que estaria impossibilitado de estar aqui, fazendo a exposição. Eu disse, por mim, tudo bem. A assistência que não vai gostar disso. Mas estamos aqui. Então, o tema que ele tinha escolhido é Retorno da Alma à Pátria Espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas nós somos imortais. Imortais. E, por incrível que pareça, nós temos uma única vida. Pensa, não, mas eu tive várias vidas. Não, uma única vida. As encarnações, o tempo que o indivíduo passa na erraticidade, nós poderíamos, comparando a dias da nossa encarnação. Como se o dia, por exemplo, nós estivéssemos encarnados e a noite desencarnado. Então, é um dia. Não são vidas diferentes. Nós temos uma única vida. Porque nós somos únicos. Somos imortais e temos uma única vida. Se nos lembrarmos de Jesus, ele disse que nós, seguindo os seus passos, teríamos vida e vida em abundância. É o que todos nós, penso, queremos, vida em abundância. Mas nós vamos pegar as chamadas 3 revelações e ver quais dessas revelações falam da vida espiritual. Porque o assunto é retorno da alma à pátria espiritual. A gente vai ver lá Moisés.
Moisés não falou da vida após a morte do corpo físico. Muito antes, pelo contrário. Lá no 4º mandamento, honrar pai e mãe, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra de Javé, teu Deus te concede. Então, estava ofertando uma recompensa física para aqueles que honrassem pai e mãe, iriam viver mais tempo lá na terra. Mas se nós formos ver Jesus, esse sim, já fala da vida após a morte. Inclusive, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E ele respondeu isso para quem? Para Pilatos, que o questionava. E ele disse, não, realmente eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Que mundo ele se referia? Claro que no mundo espiritual tinha um grupo de indivíduos que já tinham sentimentos possíveis de pertencer a esse reinado. Na época de Jesus aqui na Terra, entre os encarnados, era difícil. Tanto prova que ele foi crucificado. Todos os seus apóstolos também morreram de uma maneira violenta, com exceção de um, João, que ele, quando estava sendo crucificado, falou para Maria, sua mãe, eis seu filho, disse, eis a sua mãe, para João. Então, João foi o único que morreu de velhice. Todos os demais, não. Sofreram a violência da humanidade de então. Então, se via claramente que o reinado de Jesus não era ali. Ele também nos fala outra situação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, ele está nos dizendo que há muitas moradas na casa do Pai. Deixando claro que não é esta a única morada. Ali, quando ele estava conversando com aquele grupo. Dando a entender que há outras moradas possíveis da gente estar. Isso nos leva justamente a pensar, poxa, mas que moradas são essas? Se eu for morar em Marte, se Marte for uma outra morada, como é que eu vou fazer essa transição? Vou pegar agora um foguete, que o pessoal está programando para lançar daqui a alguns anos, e vou para lá? É possível que alguns consigam ir no foguete, mas uma boa parte da Terra não irá nesse foguete. Então, se o indivíduo for habitar Marte, como será essa transição? Ele já deixa essa situação, né? Da vida após a morte, para que o indivíduo pense um pouquinho. E depois da transfiguração, se nós nos lembrarmos, estava Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias já não estavam encarnados entre nós. Só estava encarnado Jesus. Então, após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma.
Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias. Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Então ele deixa claro, se Elias voltou como João Batista, ele esteve em algum lugar durante esse tempo que ele deixou de ser Elias e retornou como João Batista. Então ele está falando claro que existe uma outra vida, além da vida aqui encarnados. Então a gente vê que Moisés não falou nessa vida, mas Jesus já veio falando nessa vida. E além de falar, ele exemplificou que o que aconteceu com Jesus após ele ter sido crucificado e colocado num túmulo, ele retornou. Quem foi a primeira pessoa que ouviu? Maria de Magdala. O que ele disse? Não me toques, mulher. Eu ainda não fui para meu pai me purificar. E depois nós sabemos, né? As várias apresentações de Jesus aos seus apóstolos, aos 500 da Galileia. Então ele falou que havia vida após a morte do corpo físico e demonstrou. Se não me engano, Paulo é que disse que se Jesus não tivesse voltado, tudo o que ele falou seria teoria. Não, mas ele voltou, ele provou. Existe vida após a morte do corpo físico. Porque muita gente presenciou Jesus sendo crucificado e morto. Então não tinha como dizer, não, isso é um truque. Não era truque. Ele morreu fisicamente, seu corpo morreu e ele voltou. Dizendo claramente que a vida continua após a morte do corpo físico. Mas depois de Jesus, um longo tempo, surgiu o Espiritismo. Lá na Europa, na França. Mas ele ganhou força no Brasil. Vejam só, América do Sul. Hoje, nós somos o maior país espírita do mundo. Mas vamos ver o que o Espiritismo nos fala desse retorno da alma à pátria espiritual. O Espiritismo fala da vida após a morte e esclarece as circunstâncias dessa vida. Na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual dos dois mundos, dos espíritos ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos independe da existência do mundo material. Se o mundo material fosse extinto, não ia afetar em nada o mundo dos espíritos. Outra questão, a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E daí nós vamos entender o porquê que nós, espíritos incipientes ainda na estrada evolutiva, encarnamos. Porque em contato com a dificuldade que nós temos, nós crescemos. Crescemos intelectualmente,
moralmente. Toda a dificuldade que o indivíduo tem, ele pensa a respeito e busca encontrar uma solução. E isso faz ele crescer. Se no início os espíritos não tivessem que encarnar, eu não tenho que produzir alimento, vestuário, moradia, nada. Provavelmente, motivado pela indolência, os espíritos não cresceriam. Então, essa necessidade da encarnação é motivar o espírito, nas suas eras iniciais, a crescer, com as dificuldades que irão encontrar no mundo material. Então, começamos a entender que as dificuldades não são para causar mal ao indivíduo. Não. É para que ele enfrente e cresça. É semelhante a uma prova na escola. Os professores não dão prova para destruir os alunos. Não. Mas para que o aluno cresça em conhecimento. Demonstre seu conhecimento e siga adiante. Pergunta 149. O que acontece com a alma no instante da morte? Alma. Nós somos almas, né? O espírito encarnado é uma alma. A alma volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que ele tinha deixado momentaneamente. Então está dizendo claramente, assim como o caso de João Batista, que ele era Elias antes, que o indivíduo existia antes desta encarnação. A cegonha não nos trouxe e criou naquele instante mágico. Nós, não. Nós existíamos antes. Nós, como eu falei antes, dia e noite, nós já tivemos algumas encarnações na Terra e passamos também algum tempo no mundo dos espíritos. Nós vimos que a encarnação visa o indivíduo crescer. E esse período entre uma encarnação e outra, será que nós crescemos? Será que crescemos? A coisa funciona assim. Nesses momentos de intervalo entre uma encarnação e outra, o indivíduo se qualifica, aprende, estuda e trabalha para quando voltar na próxima encarnação, colocar aquilo em prática. Seria como a nossa encarnação fosse uma prova. O indivíduo estuda, melhora o seu nível intelectual, melhora os seus sentimentos a nível moral e volta para a prova. E daí nós vamos ver, usando o nosso livre-arbítrio, todos nós fomos qualificados para reencarnar e crescermos. Mas nós temos livre-arbítrio dado por Deus. E daí nós poderemos escolher não crescer na encarnação. A gente vai desencarnar igual a gente nasceu. 0 a 0. O indivíduo não retorna. Ele não consegue retornar sobre os seus passos. Ele chega num nível, ele para ali. Mas estamos vendo que, em cada encarnação, nós recebemos subsídios para crescermos. Porque nos preparamos lá no mundo dos espíritos. Então, quando a gente nasce e reclama das dificuldades,
como no estudo anterior, que foi dito ali, nós estamos sendo egoístas. E não estamos aproveitando esta oportunidade. Hoje, esses grandes expositores que falam a respeito de tornar a dificuldade em oportunidade, focam nisso. Ou seja, transformar o nosso limão numa limonada. Isso em qualquer área de ação. Esses indivíduos não são religiosos, eles vêm falar para empresários. Olha, está tendo uma dificuldade assim, transforme em oportunidade. E nós que somos espíritas, sabemos que isso é uma verdade. A dificuldade que chega até nós não é para nos derrubar, é para nos estimular a crescer. E não esqueçamos que nós fomos preparados para isso lá no mundo dos espíritos. A pergunta 150. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Será? Somos indivíduos, morremos, vamos ficar um. Resposta: sim, ela jamais perde. O que seria a alma se não conservasse sua individualidade? Os espíritos devolvem a pergunta para Kardec. Mas claro que permanece com a individualidade. O que seria a alma se não tivesse individualidade? Pergunta 153. Em que sentido devemos entender a vida eterna? Na realidade, nós somos imortais, eternos só Deus, que não teve princípio. Nós tivemos, em algum momento, um princípio. Não vamos ter fim. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Dúvidas? Nós estamos sempre trocando dia e noite. Ora encarnado, ora desencarnado. Pergunta 153. Não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, daqueles que, tendo alcançado o grau da perfeição, não têm mais provas a enfrentar? Resposta: essa é antes a felicidade eterna. Mas isso é uma questão de palavras. Chame as coisas como quiserem, contanto que se entendam. Então disseram a Kardec, você pode chamar isso como você bem entender, desde que fique claro para todos a situação. Porque Kardec fala, mas os espíritos, então, puros, seriam esses que têm a vida eterna? Não, nós temos a vida eterna. A diferença é que os espíritos puros aproveitam todas as oportunidades, porque eles são uno com a lei de Deus. Nós estamos a caminho de nos tornarmos unos com a lei de Deus. Por quê? Está lá o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, nos tirando dessa comunhão com a lei de Deus. Então, enquanto a gente pensa que é esperto, que a gente pode dar uma resolução fora da lei de Deus para as nossas vidas, nós sofreremos as consequências. Porque Deus sabe de tudo o que nós pensamos. A gente não precisa agir. Ele sabe do nosso pensamento. Porque muitas vezes nós não agimos por medo. Não é porque o indivíduo é bom,
Ele não queria fazer aquela maldade, não, ele tem medo das consequências. Então, Deus sabe do nosso pensamento. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Tem muita gente que diz, mas eu queria uma morte assim que eu sumisse. Eu não quero a minha morte dolorosa. Será que a morte é dolorosa? Será? Vamos ver o que os espíritos responderam. Não. O corpo, muitas vezes, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não tem nada a ver com isso. Os sofrimentos que algumas vezes experimenta no instante da morte são um deleite para o espírito que vê chegar o término de seu exílio. Imaginemos nós estando num deserto. Sol, causticante, ausência de água. E o indivíduo cumpriu bem aquela situação. Então, ele sabe que irá para um oásis. Esta é a situação de quem tem a consciência tranquila e busca seguir a lei de Deus. Não importando as dificuldades que enfrenta, sabe que ao final dessa jornada ele vai ter a recompensa. Na morte natural, aquele que chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se aperceber disso. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Daí alguns companheiros dizem, mas se morreu por velhice, morreu bem, não sofreu. Mas quem morre por acidente, isso vai sofrer, porque um jovem morreu de acidente e vai sofrer. Não. O tipo de morte não faz um indivíduo sofrer no momento da morte. O que faz um indivíduo sofrer no momento da morte é o tipo de vida que ele teve antes. Então, não importa se o indivíduo morreu por acidente ou morreu de velhice, esgotamento dos órgãos. O que vai valer é a sua conduta. Daí vão dizer, sim, mas e o suicídio? Bom, o suicídio, o indivíduo está tentando contra a vida. Está lá, não matareis. Ele está tirando a sua própria vida. Então, até no momento da morte, ele está infringindo a lei de Deus. Ele vai sofrer mais? Com certeza. Mas também será proporcional ao seu nível de conhecimento. Se ele faz parte de uma cultura onde o suicídio é honroso, certamente ele vai ser menos cobrado do que alguém que tem plena consciência que o suicídio é uma falta grave. Então, o suicida, no momento da morte, está infringindo a lei de Deus. E por isso ele vai sofrer um pouquinho mais dos outros tipos de morte. Pergunta 159. Que sensação a alma experimenta no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E daí? Morremos, esperamos que desencarnamos, né? Porque somos espíritos, desencarnamos. Que sensação nós vamos ter no mundo dos espíritos? Eu vou colocar uma dificuldade aqui para o pessoal que já está pensando, oba, me livrei. Vamos supor,
Aquela situação do indivíduo que colheu uma grande colheita, que teve que trocar o local em que iria armazenar sua colheita. E ele, naquela noite, o anjo da morte veio e o levou. Vamos supor que nós aqui, que somos espíritas, só usamos o material necessário, ganhamos agora, nessa dia 7, né? Tem uma mega da independência. Daí o indivíduo ganhou, foi lá no banco, retirou, pronto, desencarnou. Como é que nós vamos fazer esta situação, essa travessia? Olha a resposta dos espíritos. Repetindo a pergunta. Que sensação a alma experimenta no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta. Tranquila. Depende. Depende. Se tiver feito o mal com o desejo de praticá-lo, sentirá no primeiro momento vergonha do que praticou. Isso se tiver consciência, mais ou menos. Com a alma do justo é bem diferente. Ele fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar prescrutador. Depende. Se a gente buscava enganar alguém ou alguns, a gente passou a perna nessa pessoa. E essa pessoa desencarnou antes da gente. Daí, quando a gente desencarna, a gente encontra essa pessoa. A gente vai querer se esconder. Que vergonha. Ou, no mínimo, a gente vai ter que reconhecer que errou e pedir perdão. Veja só que o justo é diferente. Ele tem a consciência tranquila. É aquele indivíduo que vai para o oásis. Tem a consciência tranquila. Nada vai lhe causar temor. Ou seja, ele não está preso ao prêmio da loto da independência. Ah, deixa eu pegar só um dinheirinho aqui. Não. Ele está feliz, cumpriu com as obrigações que tinha nessa encarnação. Pronto. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Morremos. No instante seguinte, a gente, opa, tudo bom? Sou o Jorge Luiz, tá bom? Eu fui Jorge Luiz, agora vamos seguir. Olha a resposta. Consciência imediata não é bem o termo. A alma fica algum tempo em perturbação. Tinha um companheiro lá na Sociedade Espírita de Paris, se não me engano, era Sanson, o nome dele. Ele tinha acertado com os companheiros da sociedade e viria comunicar-se logo após o desencarne, para trazer notícias, ver como é que era a situação. Ele demorou 8 horas e era um espírito equilibrado para poder dar a comunicação. 8 horas ele teve esse tempo para que voltasse a ter consciência de si mesmo. Então, esse tempo é muito variado. Se nós formos maus, se nós não cultivarmos nada da espiritualidade, nós poderemos passar um tempo enorme sem consciência nossa. O próprio Kardec entrevistou uma jovem que era da realeza, não se dedicava a nada, a situações do espírito. Quando perguntaram para ela quanto tempo ela estava naquela situação, sem ter um conhecimento exato da sua situação,
Ela falou 150 anos. 150 anos. E nós, no trabalho mediúnico, às vezes, conversamos com espíritos que estão há mais tempo, mas há muito mais tempo do que isso, sem ter uma consciência própria. Então, esse tempo é variável. E depende só da nossa conduta enquanto encarnado. Já respondemos a pergunta 164, que era justamente dessa situação. 165, para nós espíritas. Vejam só. O conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Repetindo. O conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Suspense. Exerce uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação, mas são a prática do bem e a consciência pura que o mais tem influência. Ou seja, ele está dizendo aqui, conhecer, que bom. Olha lá, Jesus dizendo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o espírita tem conhecimento do mundo dos espíritos. Mas só o conhecimento não basta. Fala claramente aqui. Mas são a prática do bem e a consciência pura o que mais tem influência. Porque senão, quem não fosse espírita estaria perdido. Nós temos irmãos que acham que após a morte vão dormir eternamente, até Jesus vir e acordá-los. Esses irmãos estariam perdidos. Passariam quantos anos na inconsciência? Não. Mas o que vale são as atitudes deles, enquanto encarnado. Essa ignorância atrapalha um pouco, claro. Mas a atitude, eu diria que salva eles de ficar perturbado o resto da eternidade no mundo dos espíritos. Então, se nós queremos estar bem no mundo dos espíritos, que certamente nós vamos retornar para esse mundo, não existe quem ficou encarnado eternamente. Antigamente, com outro processo de contagem de tempo, diziam que o indivíduo durou 900 e tantos anos. Mas só durou 900 e poucos anos e faleceu depois de 900 e poucos anos. Então, a gente dura 900 e tantos anos, ou um ano, ou menos, mas iremos voltar ao mundo dos espíritos. O mundo que precede esse mundo encarnado, que independe desse mundo dos encarnados. Nós viemos aqui estagiar, enquanto somos ignorantes. Ignorantes. Isso não é ofensa. Ignorância no sentido de ignorar. Então, quando nós ignoramos a lei de Deus, na sua totalidade, nós temos que encarnar. Porque os espíritos perfeitos não têm mais que encarnar. Jesus não tem que encarnar. Ele veio aqui entre nós exemplificar como deve ser uma encarnação. Mas ele não tinha que encarnar. Então, nós que ainda temos que encarnar, temos que bem aproveitar essa situação.
para que possamos, ao retornar à pátria espiritual, retornarmos com créditos. Quando eu era pequeno, isso faz tempo, não é a época de vocês, tinha aquela fábula da cigarra e da formiga. A cigarra passava o verão todo cantando, a formiguinha trabalhando. Quando vinha o inverno, a formiguinha estava com seu lar abastecido, essa despensa abastecida. E a cigarra não tinha nada. E agora era inverno, fazer o quê? Então nós temos que pegar essa fábula e pensar. Nós construímos a nossa despensa no mundo espiritual agora, enquanto estamos encarnados. Como é que nós vamos construir essa despensa? Vou comprar 2 casas. Aí eu já fico uma casa no mundo espiritual. Eu vou comprar 2 carros. Eu vou aumentar o meu saldo bancário. Não, isso não vai valer nada. Porque até agora ninguém conseguiu levar nada material para o mundo espiritual. O que é que nós levamos? As nossas ações. Boas e más. Lembre-se, boas e más. Então a gente tem que buscar num esforço fazer mais ações boas para compensar as más que já fizemos. Porque está lá Jesus dizendo uma situação muito simples. A caridade apaga uma multidão de pecados. Eu não sei vocês, mas eu certamente fiz uma multidão de pecados. Bota multidão nisso. Então eu tenho que buscar fazer caridade para apagar pelo menos um pouquinho dessa super multidão de pecados que eu cometi. É Jesus falando isso. Que nós poderemos diminuir a nossa conta fazendo o bem. E muitos pensam, mas como fazer o bem? Será que eu tenho que fazer que nem Divaldo? Fez a Mansão do Caminho, que é uma cidade. Tem escola, tem hospitais lá dentro. Não. Nós poderemos praticar a caridade sendo tolerante para com o outro. Aquele outro que nos incomoda. Tolerância é uma caridade. A gente fecha a nossa boquinha e deixa o outro desfilar a sua ignorância. Já que Jesus também nos disse, aquele que for o maior, que seja o menor. Querendo dizer, se o indivíduo entende mais da lei de Deus, demonstre isso. Não vá competir com o ignorante que não conhece a lei de Deus. Deixe o ignorante desfilar a sua ignorância. Então, nós temos que pensar nisso. Às vezes, nós estamos numa família e somos os únicos que têm esses conceitos mais claros da lei de Deus. Então, é normal que os outros sejam mais ignorantes e ajam como tal. Não vamos esquecer que Jesus também disse, aquele que mais foi dado, mais será cobrado. E nós, espíritas, recebemos muito conhecimento. Portanto, será cobrado de nós. Não adianta o Jorge Luiz dizer, eu não sabia. Puxa, mas como não sabia? Você teve uma encarnação toda como espírita, não sabia disso? Ninguém precisa me perguntar, minha própria consciência vai acusar. Eu sabia, mas eu fingia que não queria saber. Então, nós espíritas temos que usar a verdade que nós temos dentro dessa encarnação para criarmos condições favoráveis na nossa desencarnação. Porque a gente vai viver nesses 2 mundos durante muito tempo, encarnando e desencarnando. E depende da nossa conduta agora, depende depois da nossa conduta no mundo dos espíritos, o nosso retorno. Como será o nosso retorno?
Depende de nós, só de nós, esta situação. E possamos maturar isso nessa noite de quarta-feira, aproveitando que dizem que amanhã vai chover o dia todo. Então vamos aproveitar essa chuva e maturar esses sentimentos. Muito obrigado. Agradecemos ao seu Jorge pela mensagem da noite de hoje. E certamente ele estudou algum tempo para expor esse assunto, mas o trabalho dele ainda não terminou, né? Então convidamos o seu Jorge, como todos nós sabemos, nós não temos a sala de passes, e convidamos o seu Jorge para fazer a oração, e com a oração a gente vai ter um passe coletivo. Nesse momento, vamos assumir uma postura confortável. Se preferirmos, fechamos os nossos olhos. Se não, podemos ficar de olhos abertos. E vamos buscar o Deus interior que habita em nós. Amado Mestre Jesus, agradecidos pelas oportunidades que estamos tendo, esperamos, com um pouco de disciplina, perseverança, bem aproveitar essas oportunidades. Mas te pedimos, se falharmos, que a tua paz, docemente, nos induza a prosseguir, para que possamos sermos as ovelhas do teu redil. Que assim seja.